Sejam bem-vindos ao magazine da Scalabis Cup 2015. Santarém voltou a receber esta grande prova de ginástica de trampolins. Cerca de 500 ginastas de 13 países viajaram até Portugal para prestar provas em trampolim, duplo mini trampolim e tumbling. A Scalabis Cup este ano voltou a contar com a participação de grandes nomes da ginástica nacional e internacional. Para já começamos por olhar para a prova de tumbling sub-12 anos. Para nos acompanhar nos comentários neste magazine temos Fernando Gaspar, da organização da Scalabis Cup. Olá Fernando, bem-vindo. Olá. Já estamos aqui a ver a prova de tumbling feminino de ginastas com menos de 12 anos. O que é esperado destas ginastas com este escalão? Bem, é esperado que primeiro comecem por ganhar o gosto pela competição e pela prática da modalidade, para que mais tarde possam desenvolver exercícios que lhes permitam chegar a mais altos níveis. O nível de dificuldade aqui ainda não é muito elevado. Não, até porque se trata de um aparelho bastante difícil para estas idades, pelo que aparentemente para o público é bastante simples, para eles não é assim tão simples. Acabamos então de ver Maria Cristóvão, que venceu e nos falou da sua série. 6 flicks, mortal emprachado. Como é que estavam aí as adversárias? Estavam à minha altura. E aqui está o pódio completo, com o segundo e o terceiro lugar a serem ocupados por ginastas do Vitória Futebol Clube. E então Maria Cristóvão a vencer com 80.500. Já na imagem a ginasta Willow Clark May, ela que venceu na prova de trampolim. Vemos agora que compete aqui também no duplo mini trampolim sub-12 anos. Uma série muito consistente, com apenas um passo no final, e foi o suficiente para lhe garantir o terceiro lugar. E aqui já na imagem a portuguesa Margarida Amado, que garantiu o segundo lugar do pódio, com uma das suas duas séries, uma boa série também. Sim, arriscaram um pouco com o salto, vê-se pelos dois treinadores ali perto dela, mas a conseguir os seus objetivos. E agora Anna Godson, ginasta dos Estados Unidos da América e que curiosamente é treinada por Nuno Merino, um ginasta olímpico português. Sim, o Nuno emigrou para os Estados Unidos e desta vez trouxe-nos a Portugal alguns dos seus melhores ginastas. I just did both of my passes and landed on my feet, and then I guess it was good enough to win. My coach is from Portugal, so he invited us all to come to Portugal and compete. So we just came, and it's a lot of fun. Aqui está então o pódio com Margarida Amado a representar Portugal no segundo lugar. E vamos agora ver a tabela com Anna Godson no primeiro lugar com 62.100 pontos. Já na competição masculina vemos João Duarte com uma das séries que lhe valeram o terceiro lugar. Sim, uma série muito curiosa, com muitas piruetas e poucos mortais, não é normal, mas que lhe valeram o terceiro lugar. Com um nível de dificuldade elevado? Sim, mantém a dificuldade elevada, mas normalmente opta-se pelos mortais e ele optou pelas piruetas. E já o exercício de Garrett George, ginasta que também ele é treinado por Nuno Merino, a mostrar a boa forma física da equipa dos Estados Unidos. Sim, também com um elemento que não é normal no escalão, o alfine, e a conseguir uma boa série. Mas quem acabou mesmo por levar a melhor foi o espanhol Yuran Rubio, aqui na imagem. Uma excelente série, bem executada, uma boa recepção e a destacar-se para o primeiro lugar. O espanhol também ele a confessar que estava bastante nervoso para esta competição. Dura. Porque tenía muchos nervios. Porque es un gran internacional. E o pódio da prova de duplo mini trampolim sub-12 masculina, a tabela com Yuran Rubio, então a levar o primeiro lugar para a Espanha com 63.100 pontos. Já em trampolim feminino sub-12 foram muitas as atletas a prestar provas. O nível de competição estava elevado, Fernando. É verdade, as novas regulamentações internacionais assim o definem, e as ginastas que queiram participar a nível internacional têm mesmo que seguir e subir o nível. E já estamos a ver a série da ginasta Alexia Souza, ela que acabou por ocupar a terceira posição. Foi uma boa série? Sim, uma boa série, bastante regular, exercícios relativamente simples, mas bem conseguidos. Já no trampolim está agora Leah O'Connor, com também ela uma boa série. Sim, já a apresentar um pouco mais de dificuldade, também um pouco mais de TOEFL, de altura, e a permitir-lhe chegar ao segundo lugar. Esta é uma das ginastas exemplo que veio de fora até Portugal para participar nesta prova. Sim, é uma ginasta do país de Gales que veio à competição pela primeira vez. E o primeiro lugar desta categoria foi assegurado pela ginasta que está agora no trampolim, Willow Clark May, e podemos realmente ver a diferença da altura a que esta ginasta salta. Sim, um exercício não tão bem executado, mas muito alto, que lhe compensou em termos de nota e que lhe permitiu ficar em primeiro.
A ginasta então do país de Gales a falar da grande competição que acabou por encontrar aqui na Scalabis Cup. The American girl, she won my most competition. She had 2 Rudy outs which were hard to beat. I thought it would be a good experience and it would be good for the club. E aqui está o pódio da prova de trampolim feminino, sub-12 anos. Vamos então ver as classificações da tabela. Uma grande diferença na pontuação da primeira para a segunda classificada. Na competição masculina de trampolim sub-12 vemos já Afonso Balroa a realizar a sua série, que acabou mesmo por lhe valer o 3º lugar, Fernando. Sim, uma série com algumas inconsistências, nomeadamente ao nível do travelling e ali no terceiro elemento, que o ginasta soube segurar e que mesmo assim lhe permitiram chegar ao 3º lugar. Mas estes são alguns fatores que acabam mesmo por descontar na pontuação final. Sim, bastante. E nota-se muito nestes escalões devido à inexperiência dos ginastas. Vemos já André Dias, a série dele também acabou por correr bastante bem. Sim, começou muito bem, com dificuldade, bastante altura, mas no final vai a inexperiência voltar ao de cima e com um exercício de muita dificuldade vai ali ter alguns problemas. E foi mesmo aqui, acabamos agora por ver este desequilíbrio no final do exercício do ginasta, que ainda assim conseguiu garantir o 2º lugar com a pontuação desta série. E entretanto já na imagem vemos o vencedor desta categoria, Miguel Marianito do Lisboa Ginásio Clube, o Miguel também com uma boa série. Sim, uma muito boa série, sempre no centro do trampolim, bem executada, muito alta e certamente que lhe ia dar o 1º lugar, ainda que volte a ter um pequeno deslize no final da série. O ginasta que acabou mesmo por nos confessar que estava bastante nervoso. Correu bem, mas podia ter corrido melhor. No final da série fiz uma extensão para cima da proteção, havia muitos adversários à altura. E aqui está o pódio da categoria de trampolim masculino sub-12 anos. Vamos então ver a tabela com o Miguel Marianito a conseguir destacar-se dos seus adversários com 43.830 pontos. Já na imagem temos a ginasta Ana Rodrigues para realizar a sua prova em tumbling. Como é que ela se saiu, Fernando? Uma série bastante simples, consistente e que lhe permitiu o 3º lugar. Agora vemos Maria Figueiredo no tumbling. Ela também teve um pequeno deslize no final da sua série. Sim, a série ia bem, mas ela vai terminar dentro da pista, o que lhe confere alguma dedução, mas o suficiente para igualar a ginasta anterior e ficar em 3º lugar. Já a Sofia Martins está agora na imagem. Ela conseguiu destacar-se um bocadinho das adversárias. Sim, apesar do início também muito semelhante, arriscou um pouco mais no final e subiu ao 2º lugar. E agora, por fim, a vencedora desta categoria, Inês Moreira, a arriscar bastante. Sim, a arriscar mais, um exercício também mais rápido, mais dinâmico e a conseguir melhores notas. Inês Moreira, que consegue repetir aqui o 1º lugar alcançado na Scalabis Cup 2014. Correu bem, podia ter corrido melhor, mas fiz o que tinha a fazer. O ano passado também tive e também fiquei em 1º lugar. Já no pódio podemos então ver a vencedora Inês Moreira e no 3º lugar 2 ginastas com a mesma pontuação. Aqui então podemos confirmar que Inês Moreira ganhou com 28.400 pontos. Começa então a prova de tumbling masculino com o Gonçalo Moreira, com um pequeno deslize também no final, a sair um bocadinho desmotivado. Sim, os ginastas têm sempre expectativas em relação às suas séries. Estava a arriscar possivelmente um elemento novo, não correu bem, mas certamente em futuras competições será melhor. E aqui o papel da treinadora a tentar que ele não fique demasiado triste. Sim, é importante. Nem sempre se consegue, mas é extremamente importante. Já na imagem vemos o Diogo Vilela, ele que começa bastante bem, mas que acaba também por ter um final um bocadinho ingrato. Sim, arriscou um pouco mais com o duplo trás encarpado e vai acabar por sair da pista, ainda assim o suficiente para o 2º lugar. E agora, já para começar a sua série, é a vez de Paulo Fernandes, ele fazendo uma boa série e acaba mesmo por conseguir o 1º lugar. Sim, o ginasta optou por uma série mais simples, geriu a competição e conseguiu chegar ao 1º lugar. O ginasta então muito satisfeito com o resultado final alcançado. Foi um bocado cheio de animação, um bocadinho nervoso, mas assim, consegui. Porque muitos falharam os saltos que eles fizeram no final, então acabaram por descontar muito. Pronto, assim também consegui chegar aonde cheguei. Paulo Fernandes vence assim a prova de tumbling masculino sub-14. Aqui na tabela podemos confirmar que a sua pontuação foi de 83.400 pontos.
Olhamos agora para o duplo mini trampolim sub-14 anos feminino. Vemos já na imagem o Xia Gonçalves, que dá início a esta prova. Sim, uma série muito simples, ainda assim certamente em combinação com a série que realizou anteriormente, a conseguir o terceiro lugar. E aqui a portuguesa Ana Oliveira, como é que ela saiu? A Ana já tem alguma experiência internacional, uma série muito difícil, a arriscar muito, um pequeno deslize, mas conseguiu o segundo lugar. E diretamente de Inglaterra, Lydia Sowerby, ela que já é um nome bastante conhecido nas competições internacionais. Sim, uma ginasta muito jovem para o grupo em que estava a competir, a apresentar uma boa série e a conseguir o primeiro lugar. I'm like the youngest in my group, but then because I'm 13, but the rest are 15, 14, so it was a challenge. But because we just wanted a first international competition just to get experience and stuff. Vemos então a inglesa conseguir garantir assim o primeiro lugar do pódio desta categoria. A portuguesa Ana Oliveira conseguiu ficar-se pelo segundo lugar com 59.800 pontos. Vamos agora ao duplo mini trampolim masculino sub-14 anos. Começa com Lucas Santos. Sim, um grupo com os ginastas a apresentarem grandes níveis de complexidade nas suas séries. O Lucas conseguiu um bom segundo elemento e o terceiro lugar. Agora a representar a África do Sul, aqui está o ginasta Jacques Barnard, ele que também conseguiu afirmar aqui uma posição. Sim, uma série muito bem executada, uma boa recepção e a valer-lhe o segundo lugar. E agora na imagem o espanhol Raul Sánchez a competir em Santarém, uma prova bastante internacional esta Scalabis Cup. Sim, temos muitos ginastas a nível internacional, o espanhol a apresentar uma grande série e a conseguir o primeiro lugar. Bueno, en cama he fallado, pero en doble mini tram ha ido mejor. Sí, era bastante difícil. ¿Por qué vine este año? Porque, no sé, tenía opciones de ganar y vine. Um pódio bastante internacional nesta categoria de duplo mini trampolim sub-14 anos masculina. Vemos então o espanhol Raul Sánchez a conseguir uma vitória bastante alargada com 63.100 pontos. Seguimos esta prova da Scalabis Cup, agora com um exercício em trampolim sub-14, com a atleta do Sporting, Tatiana Lee. Uma boa série, muito consistente, sempre no centro do trampolim e permitiu-lhe o terceiro lugar. Bastante dificuldade? Não tanto, a optar por alguma segurança e só no último elemento é que arriscou um pouco mais. Faz parte do jogo, arriscou o suficiente. Bastante público que veio até Santarém para assistir a esta prova da Scalabis Cup. Vamos agora já na imagem Sud Aydin com uma sequência fantástica de saltos, Fernando. Sim, a ginasta turca apareceu este ano na nossa prova, com bastante dificuldade nas séries e a conseguir lançar-se para o segundo lugar. A colocar aqui alguma pressão nas adversárias. Sim, até porque a evolução dos ginastas turcos do ano passado para este ano na nossa competição foi notável. E certamente que foi uma dificuldade acrescida. A portuguesa Sofia Correia, uma ginasta já bastante experiente em competições internacionais, subiu também aqui ao trampolim na Scalabis Cup e acabou mesmo por ter uma boa série. Sim, a Sofia já nos habituou a grandes séries e esta foi mais uma que lhe permitiu o primeiro lugar na competição. Sofia Correia que acabou por admitir que as adversárias estavam à altura, mas que definiu bem uma estratégia e que acabou por resultar. Correu bem. Nas preliminares fiz uma série mais fácil e depois nas finais arrisquei mais. Estavam aqui umas da Turquia e uma da Finlândia também que eram boas e a Tatiana ali também, Portugal. E aqui fica o pódio da categoria trampolim sub-14 feminino. Vamos olhar para a tabela com uma pontuação de 48.245 para Sofia Correia da APAGL. Já na ala masculina começamos por ver a prova de trampolim sub-14 com o Diogo Fernandes, já a fazer a sua série. Sim, uma série muito alta, com alguns deslizes em termos de deslocação. Ainda assim o Diogo conseguiu alcançar o terceiro lugar com uma série não com muita dificuldade, mas mesmo muito alta. O que é que o painel de juízes procura no exercício destes atletas? O painel de juízes procura avaliar a execução. Depois há duas questões mais objetivas, que são a dificuldade da série, o grau de complexidade e a altura, que é medido por uma máquina. E como é que correu a série de Lucas Santos, da Associação de Ginástica de Santarém, ele que estava a competir em casa? Sim, o Lucas é um ginasta muito jovem na modalidade, chegou recentemente aos trampolins, ainda assim apresenta um desenvolvimento muito grande e conseguiu uma boa série que lhe permitiu o segundo lugar e destacar-se entre toda a concorrência. Achas que ele arriscou na dificuldade?
Sim, arriscou um pouco, também sabemos que estava a meter alguns saltos novos, ainda assim foi feliz e é isso que se procura. E agora já na imagem, João Félix a fazer uma excelente prova que acabou mesmo por lhe valer o primeiro lugar. Sim, o João é um ginasta muito experiente, com várias participações em campeonatos do mundo, apresentar uma altura muito grande, que lhe dá logo uma boa vantagem e com o exercício também bem conseguido, a conseguir o primeiro lugar. João Félix que acabou mesmo por conseguir lidar com a pressão da prova. Correu bem, podia ter sido melhor, como pode sempre, mas correu bem, acho eu. A competição estava difícil, mas acho que são todas difíceis por causa dos nervos e da pressão. Os adversários estavam fortes, correu bem. Eu acho que qualquer sonho de todos os atletas é ir aos Jogos Olímpicos, mas é muito complicado, mas gostava. Vemos então o pódio desta categoria, com o João Félix a ocupar o primeiro lugar. E aqui, através da tabela, conseguimos ver que Lucas Santos ficou muito perto, com a pontuação de 46.490 pontos. Início da competição de sub-16 feminina em tumbling. Maria Barba é a primeira, ela que não teve um final feliz nesta série e que acaba mesmo por afetar a sua classificação final. Sim, a arriscar um duplo atrás engrupado, a recepção não foi a que esperaria, certamente, e teve que se contentar com o terceiro lugar. Nestes escalões é normal e habitual vermos algumas falhas. Sim, a prova ainda por cima é de final de época, os ginastas aproveitam para pôr novos elementos, novos exercícios e o risco faz parte desta modalidade e é normal que isso aconteça. Acabamos de ver o exercício de Rita Palma, ela que acabou por ser a segunda classificada, e já na imagem está a Carolina Porfírio, que garante o primeiro lugar com esta série. Sim, um exercício simples, sem grandes falhas. Estava à espera de ficar no pódio, mas em primeiro lugar fiquei muito surpresa. Porque elas também são muito boas. Estava uma menina, também era muito boa, tinha uma ótima execução. Chegamos então ao fim da prova com Carolina Porfírio em primeiro lugar, seguindo-se Rita Palma em segundo lugar e na terceira posição fica Maria Barba. Começa a prova de tumbling sub-16 masculino com André Pareique. Como é que foi a prova dele, Fernando? Uma série regular com um duplo atrás no final e que lhe permitiu o segundo lugar. Esta que foi uma categoria que teve apenas a participação de 2 ginastas e vemos já na imagem a vez de Carlos Pinto, que acabou mesmo por vencer a prova. Sim, um pouco melhor executado, muito forte no final, um duplo atrás empranchado e a subida ao primeiro lugar. Na final correu bem, mas nos quartos finais falhei uma série, mas mesmo assim consegui recuperar. No meu escalão só havia uma pessoa, mas mesmo assim pôs-me a um nível difícil. Os 2 atletas então a preencherem o pódio de tumbling sub-16 masculino. Vemos Carlos Pinto com a pontuação de 86.400 e André Pareique com 78.800. Voltamos agora a olhar para o duplo mini trampolim, desta vez feminino sub-16 anos, com a Mariana Balsas, também ela com uma boa participação. Uma boa série, um bom duplo atrás encarpado, uma boa recepção e o terceiro lugar garantido. Já na imagem vemos Amy Walton, ela que estava também bastante nervosa, mas que não desiludiu. Uma série com muita dificuldade, ali a sentir algumas dificuldades na transição do primeiro para o segundo salto, ainda assim o suficiente para o segundo lugar. E já na imagem Beatriz Penck, ela desta vez aqui a competir em duplo mini trampolim. A Beatriz a provar que os resultados internacionais não são frutos do acaso e apesar da pequena deslize ali no final, a garantiu o primeiro lugar. Não foi muito difícil, a competição não era muita, eu queria competir contra mim mesma, queria superar-me, porque a época não foi muito estável, então como era a última, queria mesmo dar o meu melhor. O pódio desta categoria de duplo mini trampolim sub-16 anos feminino, com Beatriz Peng a conseguir ganhar com uma boa vantagem, a terminar com 63.200 pontos. Ainda no duplo mini trampolim, desta vez na aula masculina sub-16 anos, a começar temos João Pinto. João Pinto com uma série de extrema dificuldade, um pequeno passo na recepção, mas a execução a não ser o suficiente para lhe permitir ir mais longe que o terceiro lugar. Segue-se agora Ruben Tavares. Como é que foi a prova do Ruben? Ruben voltou a apostar recentemente no duplo mini, uma vez que tem competido mais em trampolim. Ainda assim uma série diferente do habitual, mas bem conseguida, apenas com um pequeno deslize e a conseguir o segundo lugar. E agora, por fim, vemos Sebastian Rasch. Mais um ginasta belga, habitualmente presente em campeonatos do mundo e a apresentar um exercício com muita dificuldade. I started off quite bad, but I was lucky to get to finals and I had a good routine in finals. It's really nice. A lot more people than last year, but I like it. I think we
come back next year. O ginasta belga então a conseguir subir ao primeiro lugar e a garantir que volta na próxima edição da Scalabis Cup. Aqui na tabela, Ruben Tavares garante o segundo lugar com 63.400 pontos. Passamos agora para a prova de trampolim sub-16 anos feminina com Maria Cabezuelo já a prestar a sua série. Uma boa série, muito alta, muito consistente em termos de execução. A levar a rotina até ao final muito consistente e a permitir-lhe o terceiro lugar. Ela que veio aqui até Portugal e parece não ter grandes dificuldades em gerir a pressão desta prova internacional. Sim, é uma ginasta de um clube recente que nasceu da dissolução de outra em Espanha, mas que apresentam já um bom nível. Agora no trampolim já vemos Beatriz Penck, a portuguesa que em fevereiro ficou em 10º lugar no Mundial dos Estados Unidos da América na especialidade duplo mini trampolim e ela que também é vice-campeã da Europa por equipas também em duplo mini trampolim. É um bom currículo. Sim, a Beatriz tem um excelente currículo em Portugal e não só, e que a apresentar uma série também muito consistente, muito alta e a permitir-lhe chegar ao segundo lugar na competição. Ela é sempre bastante consistente. Sim, a Beatriz tem essa característica, não se vê a Beatriz falhar muitas vezes e isso é bom para ela. Já no trampolim, a galesa Georgia Iredale completamente à vontade. Ela que vai acabar mesmo por garantir o primeiro lugar, Fernando. Uma excelente série, muito alta, muito bem executada. Uma ginasta também muito experiente, que vem com a seleção galesa e isso notou-se um pouco e fez a diferença para as concorrentes. Subiu aqui a fasquia de dificuldade. Sim, não tanto pela dificuldade dos elementos, mas sim pela consistência em si da série, com a permanência no centro do trampolim e a altura. There was some quite good people out there and it was a bit scary. Why? Because I haven't been to many internationals, it's only like my second or third and it's quite scary. Well, we came as a whole club and we won as 2 teams and we just thought it'd be a nice trip together and it's been really good. A galesa então a subir ao primeiro lugar do pódio, com uma boa experiência aqui na Scalabis Cup. A portuguesa Beatriz Penck acaba mesmo por garantir o segundo lugar com 46.700 pontos. Inicia a prova de trampolim masculino sub-16 anos, com Victor Waters com uma excelente preparação física aqui. Sim, o Vítor é um ginasta muito recente na modalidade, apesar dos seus 16 anos, começou há pouco mais de 2 anos a competir. Ainda assim consegue uma excelente série, muito alta e com alguma execução que lhe permitiu o terceiro lugar. É já habitual nós termos estas nacionalidades aqui na Scalabis Cup? Sim, este clube belga é a terceira vez que participa. Pavilhão cheio num dia de bastante calor. Vemos já a prova de mais um atleta belga. Este que está agora no trampolim é Quinton Klaas. Mais um belga do mesmo clube do Victor. Uma boa série, também muito alta. A gerir um pouco a dificuldade, a apresentar alguns elementos mais simples durante a rotina. Ainda assim foi o suficiente para conseguir o segundo lugar. Estes ginastas que vinham das preliminares e que já sabiam quais os ginastas que iam enfrentar. Isso ajuda na gestão da estratégia? É um facto, o facto de eles poderem ver os adversários durante a competição preliminar permite-lhes estabelecer uma estratégia eventualmente mais rigorosa para as finais. E agora na imagem Hugo Novaes, o português que também está a um alto nível. O Hugo é um ginasta muito experiente, com várias participações em campeonatos do mundo, um TOEFL muito elevado, apesar de alguns deslizes em termos de deslocação, mas uma boa série que lhe permitiu o primeiro lugar. Nas preliminares não correu como esperava, tive algumas alterações, mas mesmo assim consegui passar à final e na final consegui fazer o que queria fazer. Tinha aqui muitos adversários que saltavam muito alto e também com muita execução, mas consegui superar. Hugo Novaes então a levar a melhor dos atletas belgas e a conseguir conquistar o primeiro lugar. Aqui na tabela conseguimos ver que a sua pontuação final foi de 49.65 pontos. Em tumbling júnior feminino temos apenas uma ginasta. Vemos já na imagem Marion Zanetti, a única ginasta nesta categoria, mas que ainda assim mostrou uma grande capacidade de competição. So, how was the competition? Hard and extraordinary. My coach told me about this competition and I was so excited about it, so I decided to come. I really enjoy watching the others and we never saw the double mini trampoline and it was great.
Aqui está o pódio com a francesa a ocupar o primeiro lugar. A tabela mostra que Marion Zanet terminou com 59.900 pontos. Já no duplo mini trampolim júnior feminino, Cyan Huggs, a americana, aqui a prestar a sua prova. Sim, uma boa série, num grupo muito competitivo, conseguir assegurar-lhe o terceiro lugar. Vemos também na imagem o treinador Nuno Merino, já aqui referimos que ele é o olímpico português e acabou mesmo por ir para os Estados Unidos dar treino e trouxe agora alguns dos seus ginastas para esta prova. Veio-lhes mostrar o nosso país e esperemos que volte numa próxima edição. Acabamos de ver o exercício da espanhola Noemi Rosário. Fernando, como é que correu? Um exercício com um segundo elemento mais complexo, uma recepção hesitante e o suficiente apenas para o segundo lugar. E aqui está a portuguesa Mariana Carvalho, ela também que já nos habituou a bons lugares e boas prestações. A Mariana é uma excelente ginasta, com grandes prestações em duplo mini trampolim e lutava para ser vencedora e conseguiu. Vamos aqui ver a sua série. Muita dificuldade, muita certeza na recepção e um primeiro lugar seguro. Correu bem, fiz das minhas melhores provas, acho eu, em termos de execução e de séries, acho que sim, foi bem. Éramos para ser muitas, mas acabámos por ficar só 8 e as que eu achava que era mais competição acabaram por não vir. Mariana Carvalho então a subir ao primeiro lugar do pódio, bastante satisfeita com a sua prestação. Ela que acabou por conseguir ter 66.300 pontos, a uma grande distância da segunda classificada, a espanhola Noemi Rosário. Começamos então agora a ver a prova de duplo mini trampolim júnior masculino. Bruno Oliveira já a preparar-se para realizar a sua série. Fernando, como é que acabou por correr a série do Bruno? Uma série simples em termos de dificuldade, certamente que o ginasta já estava a jogar com as séries anteriores e permitiu-lhe o terceiro lugar. Ainda assim, seguia-se agora Diogo Cabral, ele que depois de ver a série do Bruno tem que saber gerir a série que vai fazer. Sim, tem tudo a ver com as notas anteriores, o Diogo ainda assim a arriscar uma série com muita dificuldade e a conseguir ultrapassar o ginasta também da Associação de Ginástica do Norte. Mas o primeiro lugar acabou mesmo por ser para Luís Afonso, ele que se está aqui a preparar para realizar a sua série. O Luís é campeão do mundo na especialidade duplo mini, defendia a sua experiência e a sua capacidade e mostra bem o quão acima está dos outros. Correu bem, tanto preliminares como finais. A competição estava forte, mas parte dos que eram mais fortes falhou. Um dos espanhóis que já tinha falhado nas preliminares e um que estava nas finais, que tinha passado em primeiro. Luís Afonso então a conseguir subir ao primeiro lugar do pódio, o ginasta da APGL de Lolé, com os merecidos 71.700 pontos. No trampolim júnior feminino vemos já a Mariana Carvalho na imagem, desta vez aqui em trampolim. Fernando, nesta categoria de trampolim júnior feminino, a competição estava em alta. Sim, já se vê em séries bastante espetaculares, com muita dificuldade, muitos mortais, muitas piruetas. A competição mais renhida entre os ginastas em competição e a Mariana a conseguir o suficiente para ser o terceiro lugar. Vimos ali ainda assim a Mariana a viajar um bocadinho no trampolim. Vamos agora ver como é que foi a série de Ana Gomes. A Ana é uma excelente executante, a mostrar uma consistência muito elevada na sua série, a apostar um pouco menos na dificuldade, mas o facto de ter executado muito bem permitiu-lhe superar a Mariana e alcançar o segundo lugar. Muito bem até ao final. E agora na imagem já temos a ginasta que acabou mesmo por vencer esta prova, Noemi Rosário, com uma pontuação mesmo de vencedora. Sim, a Noemi apresentou uma série com muita dificuldade, um TOEFL muito elevado, apesar de alguns deslizes na execução de alguns elementos, não deixou margens e ficou mesmo em primeiro lugar. A não dar hipótese à concorrência aqui Noemi Rosário. Aqui está o pódio da categoria trampolim júnior feminino, com Noemi Rosário então a conseguir a vitória com 49.760 pontos. Bem perto ficou Ana Gomes com 49.080 pontos. Já no trampolim júnior masculino vemos agora Gonçalo Faro a começar a sua série. Fernando, como é que correu a série do Gonçalo? Correu bastante bem, o Gonçalo também é um ginasta recente na modalidade,
com apenas 2 anos de competição, tem apresentado bons níveis de desenvolvimento e conseguiu, com um bom TOEFL, assegurar o 3º lugar. Qual é a característica que mais se destaca aqui do Gonçalo? O trabalho, quando tem que ser, faz mesmo por ser e consegue levar a sua determinação por diante. O trabalho acabou mesmo por dar frutos aqui na Scalabis Cup, já que o Gonçalo conseguiu subir ao 3º lugar. Conseguimos agora ver a série de Diogo Cabral, que começa logo bastante bem. O Diogo a começar com um triplo e, como tinha referido anteriormente, os exercícios a apresentarem um maior nível de dificuldade, apesar do Diogo, entretanto, ter começado a gerir a série para assegurar o lugar no pódio, mas um excelente exercício. Que acabou mesmo por lhe valer o 2º lugar. Melhor mesmo foi só Afonso Fernandes, o ginasta do Sporting Clube de Portugal. Ele acabou mesmo por chegar aqui à Scalabis Cup e arrasar com a concorrência. O Afonso é um excelente ginasta, a não vacilar, e mesmo perante a execução que os oponentes colocaram nos seus exercícios, a levar a sua série por diante e a não mudar, com muita dificuldade, muita altura e também bastante bem executada, e não dar mesmo qualquer hipótese à concorrência. Afonso Fernandes a conseguir então um exercício com uma nota de dificuldade bastante elevada e também uma nota bastante boa de tempo de voo na sua série. Foi um pouco difícil lidar com a pressão, também pelo facto de ser o mais novo, acho, mas consegui lidar com a pressão e não ceder e fazer uma boa série. Eram adversários de muito boa qualidade que tiveram azar e alguns dos melhores falharam. E aqui está o pódio de trampolim júnior masculino. Conseguimos então ver que Afonso Fernandes terminou no 1º lugar com 50.810 pontos. É a vez do Tumbling Open feminino. Temos já na imagem Ana Pereira. Como é que foi a prova dela? Foi uma boa série, colocar alguma dificuldade no último elemento, com uma recepção um pouco in extremis, ainda assim conseguir o 3º lugar, o que é sempre bom mediante a concorrência que estava em competição. E por falar em concorrência, vemos já na imagem Inês Botelho, ela que esteve no Campeonato do Mundo dos Estados Unidos da América e acaba mesmo por ter uma boa prestação aqui. Sim, as ginastas do Estrela Moitense com um nível muito elevado, a apresentarem-se como tem sido habitual nas competições e a não darem hipótese à concorrência. E já a Raquel Pinto, a grande vencedora desta categoria, também medalhada no último Campeonato do Mundo. Eu acho que correu bem, podia ter corrido melhor a primeira série, mas estou contente com o que fiz. O meu objetivo de vir à Scalabis era para pôr séries novas. Eu já tinha feito esta série no Campeonato do Mundo, mas deixei de a fazer durante este ano e era para tentar pôr outra vez. E não consegui pôr o salto final que eu pretendia, mas não fiquei a meio da pista, que é o que importa. Aqui está o pódio de Raquel Pinto enquanto vencedora, seguida de Inês Botelho e Ana Pereira. Raquel Pinto que conseguiu mesmo 61.800 pontos. É a vez do Tumbling Open masculino, com Adriano Solino, já a fazer a sua série. Sim, uma série já com bastante dificuldade no meio da mesma e ainda assim o ginasta não muito experiente, que acaba por terminar o exercício em cima da pista e confere algumas deduções. Porquê é que será que isto acontece? Ele perde velocidade? Sim, é um ginasta mesmo muito, digamos, inexperiente na competição e isso notou-se. E vimos aqui já uma boa série de Diogo Silva. Sim, um pouco instável no final, mas uma excelente série. E já na imagem, Nuno Silvano, ele que é de facto, a nível da Seleção Nacional de Tumbling masculino, o elemento mais presente, que vai fazer aqui uma boa série. O Nuno é dos ginastas mais experientes a nível nacional, com excelentes participações a nível internacional e notou-se bem a diferença para a restante concorrência. E ele que acabou mesmo por afirmar que vinha aqui até à Scalabis Cup para testar algumas séries. Foi uma prova com objetivos mais pessoais do que propriamente de lugar. Estava a tentar experimentar séries novas para o próximo Campeonato do Mundo, que vai ser em novembro, final de novembro, salvo erro. E acho que correu bastante bem, foi dar-me uma boa perspectiva para o campeonato. E aqui vemos o pódio de Tumbling Open masculino, com o Nuno Silvano a ocupar o primeiro lugar com 129.100 pontos e Diogo Silva no segundo lugar com 122.800 pontos. Já no duplo mini trampolim Open feminino, vemos já a Marta Cameira a realizar a sua série. Sim, a Marta é uma especialista em duplo mini,
apesar do primeiro elemento ser relativamente simples, um bom duplo atrás, uma boa recepção e garantiu o terceiro lugar. Já na imagem, a ginasta Ana Pereira, também ela a correr para realizar a sua série. Sim, muita dificuldade no exercício, algumas dificuldades depois na execução, mas o suficiente para ultrapassar a Marta e garantir o segundo lugar. Mas a grande vencedora em duplo mini trampolim neste Open feminino foi Sara Souza, que conseguiu mesmo gerir as séries e sair vencedora da categoria. A experiência da Sara permitiu-lhe fazer isso mesmo, gerir as séries e sair vencedora. Naturalmente, Sara Souza estava satisfeita com o resultado final. A prova correu bem, houve algumas falhas das outras atletas, depois foi gerir as séries e correu bem, acabou por correr bem. Teve cá uma espanhola e a sul-americana que compete nos mundiais, mas infelizmente elas falharam as séries e pronto, eu consegui gerir as minhas séries e acertar. Sara Souza então a conseguir o lugar mais alto deste pódio no duplo mini trampolim Open feminino, ela que terminou com 62,100 pontos. Estamos agora com imagens do duplo mini trampolim Open masculino. Aqui está António Santos, que acabou mesmo por ficar no terceiro lugar. Um exercício pouco ortodoxo, com uma meia pirueta extra no final do segundo elemento, mas a garantir ao António o terceiro lugar. Víamos ali o treinador bastante satisfeito com a prestação do seu ginasta e já na imagem Tiago Romão, ele também um atleta bastante experiente nesta competição. Tiago já foi campeão do mundo, neste momento passou a pasta ao Luís Afonso, mas um exercício muito espetacular e a ultrapassar o António e a morder quase o Bruno Nobre. Cá está o Bruno Nobre, o nosso veterano ginasta, acaba mesmo por conseguir aqui vencer todos os outros ginastas. Estou extremamente cansado e com algumas dores nas costas também, mas consegui superar-me e aguentar a pressão da prova e as dores do corpo e acabou por correr tudo bem. A competição tem sempre pessoal com bastante dificuldade e bastante competição entre nós. Eu consegui ser um bocadinho melhor, apesar de estar longe da minha melhor execução, mas acabou por correr muito bem, sim. Apesar então de se sentir bastante cansado e com algumas dores nas costas, Bruno Nobre acaba mesmo por subir ao primeiro lugar do pódio. Aqui a tabela mostra que teve 72,600 pontos. Vamos agora ver a prova de trampolim Open feminino. Na imagem já temos Sarah Hall. Agora aqui a dificuldade começa mesmo já a ser bastante elevada. Sim, a dificuldade, o nível de execução, os juízes costumam ser ainda mais exigentes e os ginastas têm que apresentar mesmo muito bons exercícios para conseguirem chegar ao pódio. A Zara, possivelmente, em função dos exercícios das outras ginastas, geriu um pouco a sua série e conseguiu atingir o terceiro lugar. Cristina Bernabéu, agora na imagem, acabou mesmo por conseguir o segundo lugar. Ela que entrou aqui para fazer a sua série bastante calma. Sim, a Cristina foi mãe há poucos meses, nós tínhamos estado com ela noutra competição na Galiza há pouco tempo e tinha sido a sua primeira competição, por isso é um retorno à competição em grande, com duas boas provas. Aqui a notar ainda alguma incerteza nos seus exercícios, mas muito acima também da restante concorrência nestas finais. E já apresentaram um bom nível físico. Sim, ela é uma excelente ginasta, teve aquela pequena paragem para ser mãe, mas está agora a lutar para voltar à seleção espanhola. Mas a grande vencedora nesta prova acabou mesmo por ser Amanda Parker, ela que veio até Santarém para regressar às competições. Sim, a Amanda é medalhada em Campeonatos do Mundo em sincronizado e aqui notou-se toda a sua experiência e a marcar a diferença para a concorrência, com uma série com muita dificuldade, alguns desacertos em termos de execução, mas muito acima da restante concorrência. It was difficult having to wait so long between all the different disciplines, but I made sure that I was completely in the zone and ready for my event. One of the Spanish girls, Cristina, who came second today, I knew she was going to be tough competition, along with some of the Welsh gymnastics team as well. They had 4 of them in the final with me, so I knew I was having to put out a good routine. It's my first time at Scalabas Cup. I have been to Portugal before for other events like Lule World Cup, so I've really enjoyed it here today. I felt honoured to represent my team and my club here. It's been a great event. Um bom regresso então para a Amanda Parker, ela que é a campeã do mundo em trampolim sincronizado e que veio até aqui a Santarém para brilhar,
terminando com 51.405 pontos. Eis o Trampolim Open masculino. Estamos já na imagem a ver André Nunes. Conseguimos já perceber a diferença e a altura com que estes ginastas saltam. Sim, nos homens então o TOF é mesmo um fator diferenciador das séries normais para as grandes séries e tem-se notado uma grande aposta dos ginastas em melhorar essa característica. O André Nunes com algumas deslocações no trampolim, ainda assim com bastante dificuldade a garantir uma boa série e uma boa classificação. Ele que acabou mesmo por ficar em terceiro lugar. E mais uma vez Bruno Nobre, desta vez em trampolim, a provar que o cansaço físico é sempre possível de ser ultrapassado. Sim, o Bruno consegue sempre automotivar-se e é bastante competitivo e um exemplo para todos os ginastas. Andava a várias provas a lutar para voltar ao escalão elite em trampolim, não sendo a especialidade dele. Finalmente conseguiu acertar a série como desejava e garantir esse regresso à elite da ginástica nacional. Ali com uma paragem um bocadinho abrupta, mas ainda assim a garantir um segundo lugar. E aqui temos Diogo Ganchinho, ele que acabou mesmo por vencer esta prova. O ginasta que já participou em 2 Jogos Olímpicos acaba mesmo por vir aqui para ver como é que se sentia a competição. Sim, o Diogo atravessou algumas dificuldades em termos físicos, com algumas lesões que o apocantaram e que lhe condicionaram a participação em algumas competições. Ainda assim é sempre um ginasta muito, muito acima da média, com uma graciosidade muito grande em cima do aparelho e destacou-se completamente da restante concorrência. Foi uma competição interessante, estavam alguns adversários de outros países, nomeadamente da Espanha e da Turquia, com bom nível. E depois em termos nacionais estava também o Ricardo Santos, que esteve comigo em Baku agora, também membro das seleções, e portanto esta final estava com bom nível. Tenho muito trabalho a fazer em competição, apesar deste ano ter sentido que tenho treinado bastante bem, tive a oportunidade de treinar na China e no Canadá, mas sinto que nas competições eu não tinha conseguido estar ao meu nível. Scalabis foi importante para isso, senti-me bastante bem na competição, tanto nas preliminares como na final. E, portanto, o objetivo era esse, era virmos também rolar mais em competição e já aproveitar que a Scalabis é uma prova também com nível. Vemos então aqui o pódio com Diogo Ganchinho a ocupar o lugar mais alto. E na classificação final podemos perceber que o ginasta olímpico terminou com 57.500 pontos. Para a autarquia, a Scalabis Cup é já um marco do desporto que projeta Santarém para o mundo. Prova disso é o elevado número de participantes na prova deste ano. Nós temos aqui 13 países, 3 continentes, vários agentes técnicos, dirigentes, atletas de muitos países, de muitas zonas também do nosso país, e isso obviamente orgulha-nos imenso enquanto cidade, enquanto município, poder receber uma prova desta dimensão. Santarém tem estas instalações municipais que disponibiliza aos clubes para a sua realização de pontos altos, para que possam também divulgar quer as modalidades, quer o trabalho que é desenvolvido. Em termos de economia local, repare, é uma enorme mais-valia e é obviamente um evento de interesse público municipal. Já a organização da Scalabis Cup não podia estar mais satisfeita com o crescimento que esta prova internacional tem tido desde a sua primeira edição. A prova começou na primeira edição com 140 ginastas, neste momento temos 491 ginastas, temos preservado a organização e o conforto de quem nos representa e quem aparece na nossa prova. Foi uma competição com um nível muito mais elevado. A África do Sul, este ano tivemos muitos ingleses, temos a Amanda Parker, que é campeã do mundo em sincronizado, claro, Diogo Ganchinho, também que faz parte. De Portugal também temos o Nuno Nobre, que é uma referência a nível nacional. E fica por aqui mais um magazine da Scalabis Cup.